A entrevista de hoje é sobre hipertensão e para falar sobre o assunto eu converso com o cardiologista Acelino Souza Júnior. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma doença muito frequente no mundo moderno, a pressão alta. Que doença é essa? A hipertensão realmente é uma doença muito frequente, é uma doença responsável por muitas mortes. É uma doença que se caracteriza por uma elevação da pressão arterial acima de limites considerados normais. Esses limites eles vêm mudando com o passar do tempo, mostrando que a doença é realmente uma coisa séria. Há alguns anos atrás se tolerava elevações da pressão arterial, considerando que aquilo era uma evolução normal da idade, da evolução da idade. E hoje a gente sabe que não é exatamente isso. A hipertensão é uma doença grave. A elevação da pressão arterial provoca o que a gente chama de aterosclerose. E isso enrijece os vasos sanguíneos, fazendo com que seja provável que eles se rompam. Uma vez eles se rompendo, o paciente pode ter um acidente vascular cerebral, pode ter outras complicações, dissecção de aorta, problemas renais, etc. Então é uma doença que realmente mata muito. Se estima que 30% da população adulta seja de hipertensos. Quais são as causas dessa doença? A hipertensão, ela tem mais de 90% dos pacientes como causa apenas a predisposição individual. Essa predisposição individual, ela é resultado de características genéticas, que podem ser de antecedentes familiares ou não. Uma pessoa pode ser hipertenso sem ter os pais hipertensos. Porém, se meu pai é hipertenso, a chance de eu apresentar a doença é muito maior. Em cerca de 5% dos pacientes, a hipertensão ela é provocada por uma doença, uma outra doença, que não a hipertensão arterial. Um problema no rim, um problema por exemplo, um estreitamento de aorta, um problema de suprarrenal. Então, quando a gente descobre uma doença que fez com que aparecesse a hipertensão, o tratamento é mais fácil. A gente trata aquela doença e o paciente pode até ficar curado da hipertensão arterial. Mas, infelizmente, isso só em 5% dos pacientes. Ou seja, 95% a causa é chamada idiopática, não há uma causa conhecida, simplesmente a predisposição individual. Óbvio que os hábitos populacionais, os hábitos da pessoa podem colaborar para o surgimento da hipertensão. Que são justamente os fatores de risco. De risco, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação rica em sal, o brasileiro é dos povos que mais consomem sal, né? E isso é muito ruim, porque o sal retém água e aumenta fatalmente a pressão arterial. Se eu aumento o meu peso acima do que seria o ideal para a minha estatura, tudo isso são fatores que podem levar a uma hipertensão arterial. Apesar de a gente ouvir muito que é uma doença silenciosa, mas existem sintomas. Realmente, infelizmente, nem todos os pacientes que têm elevação da pressão arterial têm sintomas, né? O ideal seria que todos tivessem. Né? Seria mais fácil, né? Toda vez que o paciente sente alguma coisa, ele procura o médico. Então, os sintomas de alarme mais frequentes que fazem a pessoa hipertensa procurar um atendimento de saúde é dor de cabeça e tontura. Apesar que a dor de cabeça, existem muitos trabalhos mostrando isso, ela não é resultado direto da elevação da pressão arterial. Porém, as situações da vida cotidiana do paciente que fazem com que a pressão eleve são as mesmas situações que fazem com que a pessoa tenha dor de cabeça. Então há essa coincidência muito grande entre dor de cabeça e elevação da pressão. Apesar de que não é a pressão arterial que está levando a dor de cabeça, mas sim a situação de estresse, de ansiedade. Então esses dois sintomas são os sintomas iniciais, sintomas que não representam uma complicação. A doença ainda é uma doença inicial, uma doença que você pode tratar. E existem os sintomas que denotam uma situação mais grave, que são sintomas realmente já do comprometimento do organismo pela hipertensão arterial. Então, por exemplo, dormências de membros, síncopes, dor no peito,
problemas de funcionamento do rim, né, retenção de urina, edemas, inchações localizadas. Então isso reflete um avanço da doença, uma doença por mais tempo, que já está comprometendo alguns órgãos vitais para o nosso organismo. Quando o paciente chega nesse estágio, já é uma coisa bem mais grave. Tem cura? Infelizmente não, né? A hipertensão arterial, como o diabetes, né, são doenças que não têm cura. O diabetes a gente está com alguns avanços localizados ultimamente, que a gente consegue reverter em uma parcela interessante de pacientes. A hipertensão ainda não. Tirando aqueles 5% dos pacientes que podem ter uma doença básica que leve à hipertensão, 95% dos pacientes não há cura. Mas tem como controlar, né? Tem. E o mais importante, né, a hipertensão é uma doença grave, crônica, sem cura. Porém, o controle adequado é capaz de reverter todas as complicações que possam advir da hipertensão. Isso é uma grande vantagem. Por exemplo, o diabetes, tem algumas complicações do diabetes que mesmo se o paciente fizer todo o tratamento, mantiver a glicemia totalmente estável, normal, mesmo assim, algumas complicações ele vai ter. A hipertensão não é assim. Se o paciente cuidar da pressão arterial, mantê-la normal, ele vai realmente evitar todas as complicações que possam advir da hipertensão, da doença. Como prevenir? A prevenção a da hipertensão, a gente trabalha muito em redução de grau e retardar o aparecimento. Certo. Como ela tem uma conotação muito constitucional, obviamente é difícil de você tirar do paciente aquela predisposição que ele já apresenta. Porém, a gente tem uma impressão genética que ela tem já uma época pré-determinada para que ela apareça. Por exemplo, eu posso estar com impressão genética que quando eu completar 60 anos, eu vou me tornar hipertenso. Mas a minha vida, eu posso fazer com que essa hipertensão não apareça aos 60, apareça aos 65, aos 70, ou até não apareça. Tudo vai depender do grau da modificação genética e do grau das ações que eu vou fazer. Estilo de vida mesmo, né? Então, primeiro, né, combater o estresse demasiado. Quer dizer, estresse é uma coisa muito importante, todos nós temos estresse, é o que move o mundo. Porém, depois do estresse tem que ter o relaxamento. Quando você tem estresse e não tem relaxamento, aí o estresse começa a ser patológico, começa a provocar alterações importantes no nosso organismo. Então, primeiro, combater o estresse excessivo, o estresse contínuo. Segundo, manter uma atividade física regular. Se eu mantenho uma atividade física regular, os meus vasos sanguíneos vão manter por mais tempo a capacidade funcional normal. E isso é um fator muito importante de retardo ou de não aparecer hipertensão arterial. E segundo, e terceiro, que é o principal, é evitar consumo excessivo de sal. Quer dizer, a quantidade que a gente precisa, que o nosso organismo precisa de sal para as funções vitais, essa quantidade já está presente normalmente nos alimentos, pelo menos no nosso país. Alguns países não acontece isso, mas no nosso país essa quantidade já está presente nos alimentos, nas carnes, nos molhos, em tudo. Então, se você adiciona sal em excesso, aquilo não serve para nada. Só vai sobrecarregar o sistema cardiovascular e fatalmente vai elevar a pressão arterial. Por último, o mais importante da prevenção, já que em algumas situações você não pode evitar que a hipertensão apareça, é o diagnóstico precoce. Então, se todos os indivíduos fizerem avaliações periódicas, né, a partir, por exemplo, por exemplo, homens dos 20 anos, mulheres dos 25 anos, medindo a pressão pelo menos uma vez ao ano, quando a hipertensão for diagnosticada, vai estar no início, não vai ter comprometido em nada ainda o organismo e vai ser de fácil tratamento. Então, quer dizer, a prevenção que a gente chama secundária, quer dizer, após o diagnóstico, é muito importante para a hipertensão arterial. Ok, doutor Celino, muito obrigada pelas informações e pela sua participação no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, é muito importante
esse trabalho que vocês fazem de orientação à população, porque é assim que a gente consegue atingir mais pessoas e reduzir o grau de mortalidade por doenças cardiovasculares.